E aí, gente, nem isso aqui. Essa é a segunda aula sobre a macroeconomia do Tibia. Obviamente, o tema é economias sintéticas. Eu vou explorar não só esse jogo, mas também outros. E antes de começar, né, eu queria mostrar uma coisa que a gente já viu no curso sobre mercados globais, que é sobre demanda individual de mercado. Então você tem aqui a utilidade, que é o alfa, com relação a um produto ou outro. E tem o preço, pode aumentar. Então, quando o preço aumenta, a menor demanda por uma certa quantidade de um produto ou de um bem, uma commodity. Essa é a curva de demanda nesse contexto. Você tem a quantidade produzida e você tem aqui esse valor N, né? Então, de consumidores, né? Então, quantos consumidores você tem nesse contexto? Você tem um consumo, o número de pessoas maior, você tem um consumo maior também, somente em produtos inelásticos. Nesse contexto, jogos têm também produtos tanto elásticos quanto inelásticos. Então, um produto elástico quando o preço afeta a demanda e inelástico quando o preço não afeta a demanda. No geral. Não é uma coisa fixa, depende. Então, basicamente, isso também funciona para todos os tipos de elementos dentro de um jogo, como o Tibia ou qualquer outro. E também tem como você somar demanda. Então, eu estou somando aqui a demanda 1 e demanda 2, que é o total da demanda do mercado. Então, com o número de indivíduos X, em diversos servidores tem uma demanda com relação a eles. Então, esse é o game. Eu vou vir aqui. Eu vou ver exatamente qual spell que eu quero. Que eu acho que é o Shift F12. Shift F12. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, é Shift F2 na verdade. Não consigo agora, mas enfim. Bom, qual que é o foco aqui? Eu vou apenas ir falando com relação a esse tema, enquanto eu vou caçando, e depois vou mostrar algumas coisas interessantes. Você não precisa de nenhum conhecimento desse tema, e eu creio que esse tema é muito mais interessante do que parece, e principalmente dos jogos também. Então eu vou falando enquanto eu vou jogando aqui. Então, basicamente, o que eu tô fazendo aqui é o que é definido como uma forma de produção. Então, o que é a produção num jogo como esse, né? É basicamente uma forma de você gerar riquezas. Então, no caso, o que eu tô produzindo aqui é, ao gastar tempo, né? Nessa terra aqui, entre aspas. Tem que pôr aqui embaixo pra ser mais fácil. Eu vou pôr isso daqui aqui. Então, eu tô gastando tempo e recursos, né? Até na vida real. Internet, eletricidade, coisa do tipo. E o objetivo aqui é maximizar meu lucro em relação a essa caça. Eu tive um custo para fazer isso aqui. Não só esse custo que eu falei agora. Mas é o custo principal em poções. Isso pra... Tudo que eu tô falando aqui vai servir para a maioria dos jogos. Então, tem um custo mínimo com relação ao número de poções que eu preciso para caçar sem problemas, né? Então, o meu budget é basicamente o quanto eu tenho de dinheiro no banco. Tem o que eu tô segurando aqui na mão, no bolso, né? Entre aspas, da mochila. E tem o que eu tenho no banco. Que eu tenho que ver lá quanto eu tenho nesse personagem, né? Mas basicamente eu também posso... Eu não sei fazer bestiário no momento. Tenho que aprender, mas... o foco aqui é que eu produza ao máximo para conseguir ter mais recursos, para conseguir, por exemplo, itens melhores. Os itens que eu tenho aqui são bem fracos, por exemplo, o level que eu já tô. Então eu já poderia estar com uma wand melhor, que é a varinha, né? Poderia estar com um set melhor, né? Que eu comprei recentemente, posso até comprar aqui, vou juntar mais alguma coisa. Só que o ponto é que
A sua função de produção demanda tempo, habilidade e alocação de recursos. Então esse é um jogo, todos esses jogos de MMORPG, que é chamado de Resource Constraint. Então eu tenho um número de recursos finito, para um número que varia de jogadores por semana online, em cada horário, e que eu tenho que escolher onde a minha possibilidade de optimização de lucro é maior. E normalmente é difícil você medir, de fato, onde, sem conhecimento, né? Onde seria o melhor lugar para caçar, por exemplo. Qual seria a melhor região em que eu posso maximizar meu lucro e minimizar minhas perdas, né? Que é muito associado também o teorema Minimax de von Neumann, na teoria dos jogos que a gente já viu anteriormente, né? Então isso é muito importante, porque, por exemplo, a minha gameplay pessoal não é tão boa. É porque eu não tô tão acostumado a jogar como antes. Mas um player melhor, né? Que eu, por exemplo, tem uma capacidade de gerar mais lucro em menos tempo. Assim como um trabalhador numa obra tem mais conhecimento, habilidade, ele consegue gerar mais lucro em menos tempo. Isso é uma coisa relevante, porque quanto mais conhecimento você tem num tema, mais você consegue ser mais eficiente. Então a minha eficiência está com base na minha forma de gameplay, minha velocidade com relação ao gameplay, e a forma que, às vezes, por exemplo, no Tibia Global, que você tem guildas que dominam áreas, né? Então, por exemplo, essa área aqui estaria reservada para uma pessoa tal horário. Você não pode caçar ali. Você tem uma alocação de recursos divididas politicamente, né? Política nada mais é do que a administração de um grande número de pessoas, de forma pública. Não necessariamente uma empresa, né? Então, existem políticas da empresa porque são formas de administrar um grande número de pessoas. Mas, normalmente, quando a gente fala de política pública, a gente fala de questões mais, tipo, ir e vir, impostos, coisas do tipo, né? Quem fica com o quê? No caso de jogos como esse, diferente de EVE Online, né? Você tem o que é chamado de... Não pseudo-finalismo, na verdade. Oxi. Calma aí que o cara tá me atrapalhando aqui, né? E cai a internet bem na hora. Caiu a internet bem na hora que eu morri, né? Enfim. Bom, não atrapalha o que eu tô falando. Esse também é um custo, né? Em relação ao seu faturamento possível, que eu morri aqui sem nenhum motivo. Tem até que lembrar onde eu tenho que ir aqui. Então, sem motivo o cara me matou aqui. Falhou o bagulho aqui, mas enfim. O ponto é que quando você tem uma eficiência de produção maior, você consegue mais recursos mais rápido. E basicamente o que cada jogador quer. O máximo de recursos possíveis, o mais rápido possível. Então eu vou vender essas pedras. Eu tenho que lembrar como sair daqui. E isso é um ponto importante, porque num jogo PVP, que todo mundo pode matar um outro no jogo, você tem esse problema, né? De players que simplesmente atacam outro sem motivo. Talvez ele queria caçar ali de repente. Não sei exatamente por quê. Tem que lembrar exatamente como que eu saio dessa área. Que é por aqui. Agora eu tenho que... Pra transporte eu tenho que ter um custo também. Eu falo sale. Eu vou pra... Thaís. Por 160 gold, né? E agora de Thaís eu vou pra onde eu quero ir. Aí... Então, antes de ir pra Thaís eu vou ficar aqui um pouco. Só pra mostrar o banco, né? Bom, aqui
eu tenho o banco. Um dos bancos, né? Então depois eu volto a caçar. Então, eu acho que isso é interessante porque normalmente eu dou aula em slides, né? E assim, um pouco mais dinâmico. Eu digo high, bank. Na verdade, tem que ir em balance. Balance, e aí ele mostra que eu tô aqui com 24.599, bem mais baixo do que eu pensava, na verdade. É bem pouco, né? Eu posso depositar esse dinheiro, né? Então, eu posso falar deposit. É 6 mil, que eu tenho 6 mil aqui. Yes. Agora eu tenho bem mais. Deposit. 60 mil. E todos os bancos do jogo estão conectados, né? Yes. Acho que agora foi. Então agora eu tenho no meu balanço, high, balance. Eu tenho 90.599. Mas eu tenho que vender esses negócios também. Que vai me dar mais recursos atualmente. Eu tenho que ir lá para a Paramount e fazer isso. Antes disso, eu vou mostrar um pouco essa relação do DP. Bom, primeiro, tem o custo de produção. Então, qual que é o meu custo de produção? Os potions, carne, normalmente. Essa aqui eu peguei de drop, né? Dropa de monstro também. Então você pode reutilizar os drops de monstro também, que são consumíveis. Eles também derrubam potions. E, no caso, o meu foco aqui é apenas vender isso daqui pra conseguir pegar mais poções pra eu conseguir caçar. Então você tem um custo de produção com relação aos consumíveis que você tem que usar. Aqui é o meu depósito. Então eu vou colocar aqui assim. É o quanto que eu tenho nessa caixa aqui especificamente. Eu posso abrir. Nesse personagem eu não tenho muito. Eu tô jogando nesse personagem porque eu vou até trocar minha roupa aqui, por exemplo. Vou deixar com proteção de fogo. Então, dependendo do inimigo, você tem que usar diferentes tipos de itens, né? Isso aqui vai dar utilidade, né? Por exemplo, a utilidade com relação a esse capacete aqui. A gente pode calcular com relação, por exemplo, a no Conegraphs. Aí eu vou em Consumer Theory. E eu vou para funções de utilidade. Então a minha utilidade de um bem 1 e um bem 2 nesse jogo depende do que eu acho pessoalmente que é melhor, dependendo do contexto. Então, em certos contextos eu prefiro a capa de fogo, outra de gelo, dependendo do qual monstro você vai caçar. Isso aí eu já mostrei no curso de Mercados Globais, eu recomendo que você veja. Se você não entendeu o que eu disse. Bom, então aqui eu tenho pouca coisa e eu posso vir aqui também na loja, né? Então eu venho aqui. Acho que não tá abrindo. Tem a loja do jogo. E no caso é essa daqui. Então você tem diversos itens. Eu tenho 90 mil no meu balanço. E cara, uma coisa que eu vi escreveram nesse tema é que em diferentes OTs, né, que são servidores criados por pessoas comuns, não pelos desenvolvedores originais, a inflação em preços muda com relação à dificuldade do jogo. Ou seja, esse jogo aqui, por exemplo, a dificuldade para upar é mais fácil. Então, quanto maior o número aqui, mais fácil de upar, eu vou deixar mais... Quanto maior esse número, mais fácil de upar, mais você tem inflação. A oferta de capital sobe e às vezes ele tem que criar itens totalmente diferentes. O Aurora, ele é progressivo e começa com uma taxa maior de 400 e depois vai abaixando. O que controla a inflação no longo prazo. Tem outros que, por exemplo, são vezes 10, como o Extreme Watch, e a sua taxa de upar e de conseguir recursos é muito menor. Se o conhecimento necessário para subir rápido é mais difícil. Então, tem que ser maior. Então, você tem diversos itens aqui que podem ser úteis ou não para mim. E aí vai dar só da utilidade marginal do uso desses produtos. Como não tem depreciação, por exemplo, esse item que eu tenho aqui é infinito, basicamente a utilidade marginal não decresce tanto. Depende do contexto. Eu não tenho utilidade marginal decrescente nesse contexto aqui. Porque obviamente na utilidade do meu personagem, que é um druid, eu só posso comprar itens de druid.
Então eu tenho que escolher a minha vocação específica com relação a druids. Então eu tenho como escolher outros tipos de ferramentas, né? Até Tibia Coins aqui. Só que eu acho que não tá vendendo. Eu vou aqui em poções, tem scrolls. Por exemplo, tem armaduras específicas. Magma Coat, por exemplo, eu consigo olhar aqui o que ela faz na prática, os detalhes com relação a ela, né? Enfim. Eu posso ir pra Wands, que é do W. Uma que tem a ver exatamente com o que eu preciso, né? Tem diferentes tipos aqui. A que eu tenho é essa daqui, que eu posso ocupar dos próprios... do próprio NPC também. Não é mais do uso, né? Então no caso eu tô usando essa, mas tem outras que poderiam ser melhores pra mim. Especificamente. Então, por exemplo, a Wand que eu tenho, ela tá com esse preço aqui, ofertas de compra e ofertas de venda. Então cada uma é 55 e tá vendendo 78. Tem pessoas que fazem trade nesse contexto, né? Então elas compram por um preço baixo e vendem por um mais alto posteriormente. Então tem um BDS que com relação a esses recursos, né? E a mesma função de demanda que a gente viu anteriormente, né? Então você tem uma relação... se eu pegar de uma forma interessante aqui. Então, com relação à forma de utilidade... Deixa eu pegar essa daqui, por exemplo. Então, a utilidade de um bem 1 em relação a um bem 2, ela vai da quantidade disposta e do preço associado a elas, né? Então, no caso, se uma certa armadura está sendo vendida por um preço maior, em certo contexto, e com uma certa dificuldade de obtenção, então a relação de utilidade vem do que os consumidores dizem, né? O que eles acham. Então, tem vários tipos aqui que são interessantes para mim também. Então, tem aqui, por exemplo, 99 mil cada nessa Wand of Voodoo, que eu creio que vai ser até melhor pra mim. Essa Wand of Defiance, Wand of Dimensions, que eu acho que é mais tryhard. Enfim, eu tenho que pegar uma pra druida, né? Não lembro se essa daqui é pra druida. Faz tempo que eu não jogo, eu tenho que ver qual que eu tenho que pegar. Que é boa pra mim, no caso, pessoalmente. Por enquanto, eu não vou fazer isso. Enfim, no caso eu também posso comprar outros tipos de itens, né? Então eu não posso comprar essa Magma Coat aqui. No caso tá 19 mil. Então tem que ver o quanto de proteção que dá, né? No caso a minha atual, ela dá 11 de proteção. Acho que tá aqui, né? Dá 11 de proteção, fogo 10, menos gelo. Enfim, aí vai mais do que a pessoa deseja, né? Eu posso pôr provocação. E aqui de paladino tem os pra cada tipo de personagem, né? Enfim. E eu peguei essa daqui, no caso. Mas tem outras aqui que são interessantes. Tem a Zawan Armor, por exemplo. Deixa eu ver essa daqui, por exemplo. Que a Armor é 13 pra Knight Paladino. Sorceries e Druidas, né? 10 de energia e menos 10 de terra. Enfim. Tem aqui, parece do Papai Noel. Eu acho que até faz sentido comprar essa daqui também, por exemplo. Aqui dá mais Magic Level. Também tem um arma interessante. Enfim, tem vários tipos de itens que podem ser usados por diferentes personagens, né? Em diferentes contextos. Então, eu creio que esse daqui é interessante. Vamos ver o preço. 600 mil. Aí não tem como, né? Aí não tem essa grana no momento. Na outra conta eu tenho.
Poderia enviar pra essa conta aqui. Mas eu vou, só por fim de demonstração, eu creio que eu vou comprar esse daqui. Na verdade, esse daqui. Então eu vou comprar esse aqui. Tem diversas ofertas. Então, mesmo esquema de oferta e demanda, eu vou pegar o menor preço possível. Então, o menor preço possível é esse daqui. Tem uma oferta de compra que tá em 10 mil. É que tem poucos ofertantes, né? Quanto mais pessoas você tem, mais tem um spread diferente de BDS aqui nesse contexto. Mas eu vou comprar esse aqui. Comprar agora. Um só apenas. Então, nesse momento deve estar na meu locker. Deve estar aqui. Não lembro exatamente onde fica. Depois que compra. Ah, tá aqui. Então eu posso trocar uma pela outra agora no caso. Hoje só falta não der pra... Acho que eu comprei pra... Druid. Acho que é pra Knight Paladino, eu comprei errado. Mas enfim. Esquece. Eu comprei só por demonstração, né? Tem que comprar um pra minha classe, no caso. Então eu tenho que ver qual que é de Druid. Esse, por exemplo, o Royal Scale Armor. Só que tá muito caro, por exemplo. Então não tem como comprar. Eu vou usar esse daí mesmo, então. Tem também os livros, né? São, acho que é Books, que é o nome. Também são usados nesse contexto, que são as... Aqui é o Anji, enfim. Eu vou pro foco aqui. Então, o meu objetivo agora é basicamente vender o que eu tenho aqui num lugar específico. Então, eu vou falar aqui High, Sale, e eu vou para Oramond, que é onde eu tava antes. Yes, é de graça essa passagem. Eu vou dar o Tamovita. Eu vou dar pra ficar mais rápido. Vou comer um pouco de carne. Eu vou passar aqui bem rapidamente. Porque o meu objetivo não é fritar os monstros, nesse caso. Então, isso funciona para todos os jogos, né? O que eu quero agora é somente vender o que eu já tenho. Talvez até vou caçar um pouco pra eu ter mais ainda. Tem uma margem de erro aqui pra conseguir ser mais rápido. Quando eu dou Tamovita, a minha magia de... No caso da mana, vira minha vida praticamente. Então que tira... Aqui a minha vida é... Oxi, o cara... De novo. Tô sem a O. Eu vou perder item. Esqueci de pôr a O. Agora eu tenho que fugir. Cara chato, cara. Rápido, rápido. Nossa, quase morri. Bom. Ah, não é nesse cara não. Como não tem como eu fazer o que eu queria, eu vou pra Thaís de novo. Eu vou pra outra parte, né? Enfim. Então, o meu foco aqui é vender os itens, na verdade. Então... Tenho que até comprar outra coisa aqui. Então eu vou pra outra região, então. Bom, eu acho que, na verdade...
Eu vou pra Rochamou. Rochamou. 2 Us. Yes. Ok. Então aqui eu tem uma parte que você vende também os itens e coisa do tipo. Eu tenho que ver onde fica. Mas basicamente, por exemplo, eu não consigo mais caçar naquela parte ali porque simplesmente o cara não consegue deixar eu caçar ali, né? Não sei nem se eu consigo caçar por aqui também. Ou se alguém vai tentar me matar aqui. Então, tem também a questão de dividir XP e itens e recursos também. Numa cave, né? O que é abaixo da sua função de produção e lucro adquirido pelo tempo investido. Então, obviamente, se você estiver numa cave sozinho, você consegue ter mais resultados do que o contrário, né? Então é um pouco diferente nessa questão. E no caso de um servidor não PVP, você não tem o problema de alguém ficar te matando no jogo, né? Então você não tem esses problemas que eu tive aqui no caso. Então, o que você quer aqui no caso é coletar os itens e depois vender para gerar um tipo de profit. E no fim depois tentar, do seu custo de faturamento, gerar mais profit vendendo esses itens novamente. Então eu vou pegar aqui. E essas pérolas que você quer vender no caso. Esse é o foco. Então, eu consegui chegar aqui naquela parte que aquele cara tava parado. Então, eu vim aqui vender os itens, né? Eu tenho meu balanço na conta que atualmente... Eu vou aqui colocar balance. Tá em 200... Não, 21.666. Vamos aqui em High. Trade. E aqui eu consigo vender os itens que eu peguei através da Casa de Monstros. Então, eu posso vender esse daqui, por exemplo. Esse Small Diamond. Tem outros itens aqui. Ametista. Eu acho que eu comprei sem querer. Vou vender tudo aqui. Pronto. Eu acho que eu comprei sem querer também, mas... Eu nem sei o que é isso. Um amuleto. Mas é inútil pra mim. Vou até jogar no chão porque... É inútil. Então... No caso foi tudo isso que eu vendi. Eu gerei aqui... 20 mil. 25 mil. E agora eu vou depositar. Aí. Na verdade eu não vou depositar tudo, né? Vou depositar só 5 mil. Então, primeiro deposit. E aí eu escrevo 5 mil. Só que no de baixo aqui. Aí. Deposit. 5 mil. Yes. Pronto. Aí. Deposit 400. Pronto. Enfim. A minha poupança atual agora. Em balance. É 5.466, que é bem baixo, quase nada. E o foco agora é comprar potions, né? Que no caso, cria essa relação de custo de faturamento. Então aqui nessa região é só vir por aqui. Então vem aqui por cima e é aqui. Aí você sobe aqui. Mais um. Aí eu digo high. Trade. No caso, aqui tem utilidade pra mim essa daqui. Que eu vou comprar
14.400 aqui. Tem o peso também, a minha capacidade. Sobrou 5.600 e eu vou comprar também de potions. Vou comprar tudo aqui de potion. Pronto. Então, eu gastei aqui 25 mil em potions, né? Foi isso. Enfim. Esses valores eu tenho que lembrar, porque não faz tempo que eu não jogo, né? Então, com esse tipo de potion, esse é o meu custo de faturamento. Agora eu tenho que fazer a questão de produção, né? E esse cara que tá me matando o tempo todo, eu vou deslogar dessa conta pra conseguir fazer a função de produção de uma forma mais sossegada, né? Eu tô com um personagem que é um pouquinho melhorzinho, né? Tô com 290 mil atualmente. Eu gastei um pouco em... que é o meu custo por faturamento com relação a poções, que são dois tipos para paladins, né? Então aqui no caso eu vou mostrar novamente o preço de coisas aqui, por exemplo, armaduras. E no caso, você quer apenas para paladin nesse contexto, né? Então eu creio que essa de paladin, por exemplo. Eu tô usando a Dragon Scale Armor, que atualmente é 15 de armadura. Então teria que ser uma no mesmo nível, mas pode ver que no mesmo nível tá bem mais cara. Porque se você tem mais oferta aqui, a oferta atual, por exemplo, aqui é de 71 a 145 mil. Se você aumenta a quantidade dessa commodity nesse game, o preço diminui. Isso é algo natural. Embora tenha um preço mínimo associado a esse bem com relação à utilidade que as pessoas venderem. Como dificuldade de obtenção, por exemplo, esse daqui é Crystalline Armor. Mais ou menos no mesmo nível que eu tô. 64 mil. Tem essa aqui é a Lavos Armor, que é mais cara. Enfim, essa daqui com relação à terra. Aí vai mais do uso, né, da pessoa. Essa daqui já é um preço exorbitante, né? 5 milhões aí. Divine Plate. Que é defesa contra Holy Death. Eu acho que esse daqui eu posso comprar. Oferta. Não, tá muito caro, na verdade. A única que eu posso comprar é essa Crystalline Armor. É muito difícil de pegar todo esse dinheiro, na verdade, mas... não tenho atualmente, né? Vou comprar essa daqui pelo menor preço possível. Que é 64.999. E eu vou comprar apenas uma. E obviamente o cara que tá vendendo essa arma, tá em anônimo aqui, ele tem 26 atualmente, né? E no caso a oferta é a soma de todas as capacidades dessa oferta ao longo do tempo. Então no caso aqui tem menos de 100. O preço é escolhido pelas próprias pessoas, né? Se tem um jogador apenas, é um preço monopolista. Então no caso, o que você quer aqui, no meu caso, eles querem vender pelo preço maior possível. E eu quero comprar pelo preço menor possível. E no caso vai ser esse daqui. Então eu vou clicar em Buy. Uma apenas. E é isso. Aí eu venho aqui na minha coisa aqui. Deixa eu ver quanto ela tem de coisa mesmo. Proteção e coisa do tipo. 3 de proteção, mas 3 de energia. Aí eu comparo com a utilidade dessa daqui. Essa aqui tem 15 de proteção, né? Só que o ponto é que essa tem proteção de outros tipos, né? Só que eu vou deixar aqui. Também fiz umas quests aqui, tem a Golden Legs. Eu poderia pôr pra vender, por exemplo, essa Paladin Armor, que eu não tô usando. Tem mais fight, né? Então poderia vir aqui e pôr à venda essa arma, né? Você pode transacionar direto com os jogadores. Então, por exemplo, nessa Paladin Armor, a Knight Legs, por exemplo, poderia vender também. Onde tá essa Paladin Armor? Então eu poderia criar uma oferta de venda do Thorfinn por... O preço é 1. Coloquei 1. Eu vou pôr o preço de 50 mil. Opa.
tô fazendo merda aqui. Eu não sei como mudar a oferta. Eu coloquei o preço. Ah, uma oferta de venda agora, tá. A oferta de venda que eu tenho aqui, que eu vou criar. Ó, aqui falou que... Não, preço. Então, pra eu fazer essa oferta aqui... Como eu teria que ver o preço médio, né? Então, por exemplo, o cara que tá vendendo 55 dessas daí, tá vendendo por 50 mil. Eu tô vendendo apenas uma. O cara que tá vendendo uma, ele normalmente vende por um preço mais alto, né? Só que eu vou fazer um preço de 45 mil, por exemplo. Vou criar, pronto. Eu coloquei buy de novo. 45 mil. Tem a taxa aqui que é 250. Ok, agora eu tenho a minha oferta de uma apenas por 45 mil, que é menor. Poderia pôr 30 pra vender mais rápido, talvez, né? Essa de venda eu vou ter que tirar. Opa. Essa de venda eu tenho que tirar porque eu não quero comprar por esse preço, mas enfim. Eu tenho, por exemplo, esse shield aqui, que é o Demon Shield. Eu tenho esse daqui que eu esqueci o nome. Que é pra Knights. Eu poderia pôr pra venda também. Eu poderia vir aqui. É oferta e demanda. Você tem o preço que você escolhe é totalmente arbitrário, né? Então tem aqui a minha oferta de venda. E o leilão aqui. Pra quem quer comprar. No caso daquele ali que parece uma caveira. Eu tenho que achar aqui. A oferta está sendo por 19 mil. Então eu vou criar uma oferta aqui por 15 mil. Eles estão fazendo esse preço porque eles têm muito. Por exemplo, o cara que tem... O cara tem 80, né? Então ele quer vender para várias pessoas. Então eu vou criar aqui por 15 mil. Opa, é de oferta. 15 mil. Então eu tenho que esperar 3 segundos. Pronto. Então basicamente é assim que funciona. Então se eu vir aqui em utilidade... E aí tem as curvas de oferta nesse contexto, né? Então eu vou colocar aqui supply, oferta e demanda. Aí tem questões com relação a equilíbrio, né? De demanda e oferta. Então você tem a taxa de oferta, preço por unidade, e você tem um ponto de equilíbrio. Só que você vê que esse ponto de equilíbrio aqui não existe, né? Deixa eu pegar mais um exemplo. Uma elasticidade constante, por exemplo. Então a elasticidade da oferta é a mudança com relação à oferta que as pessoas querem esses produtos, que estão oferecendo esses produtos, e a elasticidade da demanda. A minha decisão aqui, obviamente esse ponto normalmente não é em equilíbrio, então eu posso mudar o preço e quantidade desse produto. Se eu aumentar a quantidade, o preço diminui. Então, eu manter muita quantidade, o preço diminui. E no caso, se eu aumentar o preço, a quantidade diminui desse bem se for elástica, né? Se tiver uma demanda, elasticidade maior, né? Aqui no caso não tem elasticidade, né? Tem. Da oferta, por exemplo, vamos supor que a oferta é fixa. Nesse contexto. Aqui a oferta cada vez mais elástica, né? Aqui é totalmente elástica. Perfeitamente elástica, né? E aqui inelástica. Enfim. O que a gente tem aqui é uma relação de oferta e demanda em que você tem o nível de produtos vendidos, a quantidade, o preço ofertado de BDS que a pessoa quer comprar e vender. Então, eu tô vendendo por 15 mil, quero vender por 15 mil, mas poderia pôr um preço maior. E o arbitragem que você ganha através disso. Tanto como você ganhar um dinheiro a mais, então um lucro, em cima de comprar por um preço barato e vender por caro. Como esse cara talvez tenha adquirido dessa forma, ele comprou por um preço barato várias, e agora tá vendendo por um preço um pouco acima, com o fim de ganhar lucro. Esse é o objetivo dele. Assim como em outros tipos de recursos aqui nesse game. É basicamente assim que funciona. Pra qualquer tipo de produto, a gente vê, por exemplo, até comida, por exemplo. Tem peixe aqui, ó, tá sendo ofertado para pessoas
Deixa eu pegar uma comida que realmente tem uma demanda alta. Não tá mostrando aqui. Normalmente é por carne. Então, cada vez 54 carnes por 500 cada. O preço tá 27 mil. Aí você tem que comparar com o preço se vender, no caso da NPC. E o quanto você consegue caçando pelos próprios monstros, né? Tem essa questão também. Então, basicamente é isso. Eu fiz as compras aqui. Na próxima aula, eu mostro na prática as funções de produção na prática.